Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sob Pressão, podcast da Pirelli, videocast da Pirelli, já que estamos no vídeo. Um lugar onde vocês vão aprender muito sobre convidados de peso que a gente vai trazer aqui, projetos inovadores e, lógico, pneus que estão aí na nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? No nosso dia a dia. Eu sou a Karina Simões, jornalista, embaixadora da Pirelli e tenho a honra de tocar esse podcast aqui junto com o Roberto Falkenstein, que é engenheiro, atuou aí por 40 anos na Pirelli, 20 como diretor de pesquisa e desenvolvimento e hoje é consultor da Pirelli para a área de tecnologias inovativas. Seja bem-vindo, Falken. Opa, muito obrigado. Será um prazer aí estar discutindo esse tema hoje, que é bastante interessante falar a respeito da engenharia brasileira. Afinal, sou engenheiro há 40 anos aí desenvolvendo pneus e a gente gosta muito de engenharia brasileira. Vamos lá. Pensa se não tem propriedade para falar sobre esse tema. E o nosso convidado de honra de hoje, ele é conselheiro dos programas estudantis e mentor agro da SAI Brasil, responsável pelos projetos Baja Nacional e Fórmula SAI Brasil e vai nos explicar direitinho como tudo isso funciona, porque ele também é um engenheiro. Então, seja bem-vindo, Daniel Zacher. Muito obrigado, prazer enorme, Karina, Roberto, participar do Sob Pressão e falar sobre a SAI Brasil. Opa. Bom, então bora começar. Já dei esse spoiler que você é engenheiro. Sua formação é na engenharia mecânica, certo? Você é mestre em engenharia pela Universidade do Rio Grande do Sul, já passou por empresas grandes aí como a TNL Logistics, a International Truck and Engine e a John Deere, que é super conhecida. Conta pra gente um pouco, Daniel, sobre a sua história e como você veio parar na SAI Brasil. Bom, eu sou engenheiro, como você falou, né? Iniciei minha carreira no setor automotivo e num determinado momento fiz uma transição para a indústria de máquinas agrícolas, né? Que foi um setor que eu me apaixonei realmente. E a SAE, ela já é um amor muito antigo, desde o tempo da faculdade, onde iniciei a minha atuação na entidade através dos programas estudantis. No início, as primeiras turmas do programa, na época se chamava Mini Baja, hoje se chama Baja SAE, que é uma competição estudantil de grande sucesso e que tem um legado virtuoso muito grande no nosso país. A partir daí, continuei atuando na entidade, através da seção regional, através do próprio congresso da SAE, e atualmente, além do conselho, a gente coordena também a mentoria agro, que é uma das verticais da entidade focada em setores específicos, né? Como, por exemplo, o setor ferroviário, o setor aquaviário, outras pautas. E o agro foi uma das pautas prioritárias da entidade, onde nós temos lá um grupo com em torno de 40 participantes, de um espectro muito variado, com o objetivo de gerar pauta e conteúdo agro no âmbito da entidade. São várias frentes que a SAE atua, né? Vamos contar um pouquinho para quem está ouvindo e assistindo a gente. O que é a SAE? Bom, a SAE ela é uma entidade centenária, né? Ela surge nos Estados Unidos há mais de 100 anos, através de algumas personalidades muito importantes da história americana, como, por exemplo, Henry Ford, Thomas Edison, Orville Wright, né? E nos primórdios ela teve uma ideia que na época era inovadora, mas foi muito importante naquele início da indústria automotiva, indústria aeronáutica, que foi a questão da padronização, né, de componentes, ou seja, desde especificação de pneus, especificação de óleo e assim por diante. Então ela surge, né, com esse objetivo de trabalhar com especificações, e as normas SAE têm um legado muito grande no mundo todo, e evoluiu na sequência como uma entidade também de desenvolvimento profissional, né, através dos seus eventos, publicação de papers, né, por exemplo. No Brasil, ela surge em 91, né, e aí tem uma curiosidade muito interessante. Esse período o Brasil vivia uma abertura econômica muito grande, né. Existe inclusive aquela anedota que o presidente então, né, chamou os veículos brasileiros, né, de carroças. Uhum. Mas aquele momento era de abertura, né, ou seja, de modernização, de busca de novas tecnologias.
E um grupo de executivos, né, teve essa iniciativa de criar uma entidade com esse propósito, né, uma entidade que reunisse os profissionais da indústria da mobilidade, setor automotivo, setor aeroespacial, com o objetivo de, através do compartilhamento de conhecimentos e tecnologia, fazer com que o setor todo pudesse crescer, né? E daí surgiu a SAE Brasil, né, em 91. E como que é esse trabalho com os estudantes de engenharia? Então, nessa missão da entidade de disseminação de conhecimentos e tecnologia, das formas, e talvez a forma que seja a mais próxima dos estudantes, seja justamente os programas estudantis. Porque a entidade ela tem, ou seja, publicações técnicas, como papers, ela tem eventos regionais, ela tem o próprio congresso da SAE, que é uma forma sensacional de compartilhamento de tecnologia, mas os programas estudantis, eles de fato são a primeira oportunidade que os jovens, principalmente jovens de áreas tecnológicas, têm de colocar em prática todo aquele conhecimento teórico, aquele conhecimento cognitivo que eles aprendem na faculdade. Isso é excelente, né? Porque traz um pouco para a prática, né? Ou seja, deixa de ser aquela teoria só da faculdade, mas eles começam a se aventurar na prática. Então, eu acho assim, o programa, por exemplo, da Fórmula SAE ou então do Baja, né? É muito interessante porque faz com que os alunos realmente tenham que pôr a mão na massa, né? O famoso mão na massa, aplicar os conhecimentos, mas não só isso, se superar. E é uma preparação para nós, indústria, porque o que nós precisamos na indústria, e eu falo de atividade de pesquisa e desenvolvimento, a Pirelli tem mais de 60 anos de pesquisa e desenvolvimento aqui, engenheiros aqui, para desenvolver pneu, né? E isso é muito bom receber alunos que passaram por projetos semelhantes a esse, porque eles vêm com uma bagagem, eles vêm com uma visão já diferente, que abandona aquela teoria, digamos assim, e começa a ir rapidamente para a prática. Isso é muito bom. É muito, desculpa te interromper, mas falando aqui de uma maneira mais abrangente, é muito legal ver esses projetos, né? Além do Fórmula, Baja, a SAE tem um trabalho com as mulheres também, que é muito legal, que eu acompanhei lá no próprio circuito pan-americano, com as meninas do Girls Like Racing. Você estava comentando aqui um pouquinho antes da gente começar sobre um projeto com hidrogênio. Como que é com todas essas frentes, assim? Como que vocês trazem isso para a vida real do estudante? Legal. É importante, e eu destaco, né, o Roberto mencionou que o mercado valoriza muito os estudantes que passaram por essa experiência vivencial, né? Então, realmente, isso aí é muito, muito bom de ouvir. As competições estudantis, elas são 4, né? Ou seja, a mais antiga delas é o Baja, né, que iniciou em 95. Depois, nós tivemos o Aerodesign, né, que foi a segunda competição, onde os estudantes eles desenvolvem uma aeronave em escala, né? São 3 categorias essa competição, com diferentes níveis de complexidade. Depois o Fórmula SAE, que é outra competição muito interessante, né? Ou seja, ela dá alguns graus de liberdade que o Baja não dá, né? Por exemplo, o Baja tem uma motorização, o motor é o mesmo, né, para todos os protótipos. Já o Fórmula ele definiu um deslocamento volumétrico, mas as equipes têm liberdade para escolher o motor a utilizar, né? Então, ele trabalha muito com essas questões de calibração, de motor, transmissão, com essa sofisticação de engenharia. E, mais recentemente, o desafio de hidrogênio, né? A gente entende que o hidrogênio é uma das formas inovadoras em termos de energia, né, para a mobilidade. E nós tivemos uma competição onde os estudantes eles desenvolvem protótipos com a célula de hidrogênio, né, tendo um treinamento, né, nessa tecnologia, o que a gente entende também sensacional para o país, no sentido de desenvolver mão de obra com essa capacidade. Uma energia limpa, né? Uma energia que, no caso aqui, não é uma energia fóssil que gera CO2, mas é uma energia limpa que vem do etanol, né? Então, os projetos hoje aí que estão, digamos assim, mais prometentes, né? Que prometem mais, aqueles que vêm do etanol. Exato. E aí o etanol é
uma forma de obter, né, combustível de uma forma sustentável, né? Exato. Afinal, você captura CO2 da atmosfera e depois a planta devolve. E agora que eu tô com 2 engenheiros aqui, vamos perguntar para você, Falken, como é a vida de engenheiro? Porque ele está sempre pensando em inovação, sempre pensando em otimização de recurso, sempre pensando em performance. Como que é esse trabalho dentro da Pirelli? Então, a vida de engenheiro não tem monotonia, né? Então, é por isso até que esses programas estudantis são fundamentais para dar uma iniciativa para o engenheiro. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos muito em virtualização, e isso é interessante porque nós fazemos parte dos nossos projetos. Antes de nascer o primeiro pneu, de ir para o campo de testes, testar, ele já nasce virtualmente. E nesse aspecto, virtualmente, ele vai para um simulador. Então, no simulador, nós simulamos as manobras, tais quais, né? Existe sempre uma validação final no campo de provas, afinal, temos um campo de provas enorme com vários tipos de testes que fazemos. Mas, por exemplo, a virtualização é um aspecto interessante que hoje em dia, o engenheiro vem semi-preparado para isso, não? Mas cada vez mais a virtualização deve ganhar espaço dentro dos testes. Fórmula 1 hoje, ou as competições aí, em grande parte, elas dependem de virtualizações, né? Mas a vida do engenheiro não para aí. Hoje, por exemplo, uma das nossas preocupações são os materiais sustentáveis. Então, trocar materiais que poluem por aqueles que são mais sustentáveis, que deixam de poluir. Então, existe uma forte preocupação. E, lógico, a gente tem que trocar o material sem afetar as características do pneu. Ninguém quer um pneu que dure menos, ninguém quer um pneu que breque pior, ninguém quer um pneu que possa gerar mais ruído, que seja alguma coisa. Na verdade, assim, então o desafio do engenheiro, o trabalho do engenheiro é justamente tentar garantir todas as performances do pneu usando uma matéria-prima mais sustentável, usando... E você vê, por exemplo, o carro a hidrogênio, né? Hoje se fala muito do carro elétrico. Baixa emissão de ruído. Então, isso traz desafios já para a engenharia brasileira, para a engenharia da Pirelli de pneus, porque você já tem que fazer um pneu que seja mais silencioso, você tem que fazer um pneu que ajude a economizar combustível, porque significa autonomia das baterias, né? Então, se você tiver um pneu que gasta muita energia ao rolar, né? Então ele vai, no fundo, gastar bateria mais rapidamente, isso não pode acontecer. Mas também é um veículo que normalmente tem um peso diferente. Tem as baterias, acaba pesando mais. Então, você tem que ter uma aderência, porque todo mundo tem um carro mais pesado, mas quer fazer a curva da mesma forma, quer brecar da mesma forma. Então, você tem que ter um pneu que, no fundo, tem mais aderência. É nisso que o engenheiro trabalha. Ele trabalha em estar melhorando sempre o produto. Hoje, os carros, eles são muito sensíveis, né? Nós temos os carros aí com vários sensores de estabilidade, sensor ABS, que já é algo normal de hoje em dia, graças a Deus. Então, com esses vários sensores, cada carro ficou mais, digamos assim, cada pneu tem que ajustar para o carro cada vez mais. Porque você tem carros mais altos, mais baixos, enfim. Então, nós temos aquilo que a gente chama de perfect fit, ou seja, o pneu perfeito para aquele carro. Justamente para isso, a gente acaba colocando 2 letrinhas no flanco do pneu, na lateral do pneu, para identificar o pneu. Então, vamos supor, o pneu do Jeep. Então, tem lá 2 letrinhas JP, que significa Jeep, porque é a especificação daquele carro. Ficou cada vez mais sensível. Imagina você, o parque de veículos que se produz hoje no Brasil, nós homologamos os pneus para cada carro e produzimos na engenharia especificações para cada carro, justamente para tirar o máximo do pneu e entregar o máximo para que o conjunto veículo-pneu possa ser seguro, possa ser um carro que entregue as melhores condições, menor poluição, enfim, são todas essas características aí que um engenheiro se preocupa e que nasce num berço, numa universidade, que nasce no berço da SAE. Só por curiosidade, já que estamos falando de engenharia de engenheiros, não? Engenheiros brasileiros são apreciados no mundo todo. Nós já tivemos engenheiros trabalhando, temos hoje engenheiros trabalhando, para você ter uma ideia, na Indonésia, na China, na Alemanha, na Itália, Estados Unidos, México, Argentina, enfim. Temos porque o Brasil é um celeiro de formação de engenheiros, o Brasil é um grande celeiro aí. Tudo isso graças aos programas estudantis, tudo isso porque o brasileiro tem essa característica também de se atirar nas coisas e de tentar buscar o melhor aí, né? E até é interessante, Roberto, porque o
os primeiros colocados na competição nacional, tanto do Baja, do Aero ou do Fórmula, eles participam da competição internacional. E os brasileiros se destacam muito, né? É uma alegria muito grande. Sim, sem dúvida. É realmente uma alegria muito grande. A gente estava falando sobre virtualização, você falou sobre o Elect. A gente não mencionou o Seal Inside, mas também é uma tecnologia muito interessante, Perfect Fit. Na SAE, vocês usam também da virtualização com os alunos? Sim. E é importante, Karina, frisar que essas competições, né, o Baja, o Fórmula, não são competições automobilísticas, né? Na verdade, elas são competições de projetos. Existe um enduro, existe né, a prova em pista, mas ela se soma a outras provas dinâmicas e também provas que nós chamamos de provas estáticas, né? E também avaliação de projeto, né? Então, nessa avaliação do projeto, justamente se procura verificar não só essas avaliações, digamos assim, analíticas ou experimentais, mas também todas as avaliações computacionais, né? E um dos legados das competições é justamente desenvolver o que a gente chama de digital skills, né? Essa capacidade dos jovens também em utilizar tecnologias digitais para atividade de engenharia. Até porque isso reduz tanto custo e tempo, né? Quando a gente fala para montadoras, né? Dentro das montadoras, às vezes eu vou aos lançamentos de carro e eles contam, né, a história do desenvolvimento daquele modelo e mostram, às vezes eles trazem até uma apresentação que a gente está falando com os engenheiros que estão lá na Alemanha e mostrando o desenvolvimento virtual daquele modelo ou como eles fizeram determinadas peças do carro. Isso é muito legal. E eu queria saber, você deve ter bastante contato com esses estudantes, qual que é o feedback deles pela oportunidade deles trabalharem nesses projetos com a SAE? Legal. E complementando, né, eu acho que também um outro viés muito importante das competições é o aspecto dos soft skills, né? Ou seja, as habilidades socioemocionais que no ambiente normalmente de acadêmico, né, que não é o foco é cognitivo, os estudantes eles vão ter a oportunidade de se experimentar ou daqui a pouco desenvolver essas habilidades com atividades reais, práticas, né? Então, as isso competições... faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Né? A famosa corrida contra o tempo, né? Exato. Entregar um projeto no tempo certo, fundamental. E os profissionais, eles têm que estar muito mais preparados, né? Eu acho, hoje em dia, principalmente com a tecnologia e com tudo que ela nos proporciona, com a velocidade, com a rapidez das informações. Antes, fazendo um paralelo com a minha profissão, eu ia para uma cobertura e eu escrevia um texto que ia ser publicado, uma revista mensal. Hoje eu tenho que ir com a minha câmera, com o meu celular, fazer tudo ali ao vivo e produzir um vídeo e também escrever o texto. Então, assim, eu virei uma profissional, né, muito multitask, né? E isso acontece em todos os campos, né? Perfeito, exatamente. Um ambiente cada vez mais dinâmico, cada vez mais incerto, né, com equipes multifuncionais. Então, desenvolver essas habilidades é muito importante. Mas você falou antes dessa questão do como os estudantes, né, eles, a visão dos estudantes das competições e os egressos, né, como é que também enxergam as competições. Eu diria que esse é outro lado também muito importante, tá? Regra geral, os estudantes eles se identificam tanto com os programas estudantis que eles acabam voltando ou como juízes ou como patrocinadores, né? Então, existe uma identificação muito grande. E outro lado, outro viés que a gente também percebeu, ou seja, o Baja iniciou em 95, a gente está quase completando 30 anos, mas nós temos diversos egressos que são executivos, né, da indústria da mobilidade e muitos empresários que hoje, inclusive, patrocinam as competições estudantis, né? Então, ou seja, o início da atividade profissional se deu através das competições estudantis. Nós temos casos aí de participantes, por exemplo, do Aerodesign, que fundaram empresas fabricantes de drones e hoje essas empresas são patrocinadoras da competição, gerando Ainda emprego. bem, né? Porque a gente precisa de investimento, né?
Legal Não, saber. Uma curiosidade nós, Pirelli, estamos presentes em várias competições e hoje a pessoa principal nossa de referência que acompanha as competições, vai na pista, acompanha o pneu como vai, dá instrução para as equipes, etc. e tal, veio do programa do Baja, ou seja, nós percebemos, por ter participado do programa do Baja, que ele tinha uma paixão, uma inclinação para estar na pista, para estar acompanhando e tudo mais, e hoje é o Charles Gonçalves, né? Ele trabalha conosco, justamente virou responsável por assistência na pista, só para dar uma ideia de como produz frutos, como você está comentando, e esses frutos são realmente muito bons. Boa. Acho que depois a gente pode marcar um outro papo só para falar sobre cada categoria de competição, que eu acho que a galera vai curtir saber. Se você não conhece, vá procurar SAE Brasil, porque tem um mundo de conhecimento ali, né, esperando. Mesmo que você não seja engenheiro, eu acho que quem é curioso chega em qualquer lugar, né? Com certeza. E é uma entidade que ela é aberta a todos os interessados, né, pela mobilidade, pela indústria da mobilidade. É importante dizer que essas competições, os estudantes se organizam em equipes e a gente tem participação do país todo, né, equipes do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, né? E também equipes, né, com uma participação muito importante de meninas, né, que se somam também a esse projeto, e algo que nos dá uma satisfação muito grande da gente poder ampliar a participação de mulheres na engenharia e na mobilidade. Cada vez mais eu tenho notado, tenho acompanhado e fico muito feliz em ver as engenheiras brilhando nos projetos. Falquim, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. Você tem alguma pergunta para o Daniel? Na tua visão, assim, o engenheiro brasileiro, porque a engenharia, digamos assim, teve seus altos e baixos, né? Hoje, em que patamar estamos aí, em termos de formação dos novos engenheiros aí? Como é que estamos, na tua opinião? Então, nós temos universidades que são muito bem ranqueadas, né, internacionalmente. Então, eu diria que, do ponto de vista de formação, é uma formação muito sólida, né? Tanto do ponto de vista teórico, como também do ponto de vista de tecnologias computacionais e ferramentas, né, para a atividade de engenharia. Obviamente, o Brasil tem um parque muito diversificado no âmbito da mobilidade. Empresas fabricantes de veículos, caminhões, motos, aviões, máquinas, né, como um todo, o que também dá uma boa oportunidade desses jovens também, através de estágios, como trainees, etc., terem uma complementação da sua formação, né? E a gente vê, como você comentou antes, realmente engenheiros brasileiros se destacando, tanto em posições técnicas, como também posições executivas em diversos locais do mundo, né? Então, isso mostra que o Brasil, além de aliar essa capacidade cognitiva, essa capacidade técnica, ele traz também uma habilidade comportamental que também é muito importante e muito valorizada no setor empresarial, né? Na minha opinião, já trabalhei com vários engenheiros aí de vários países. O engenheiro brasileiro não deve para ninguém, mas ele tem paixão pelo que faz, e às vezes isso supera em muito o que a gente encontra por aí de engenheiros de outros países aí. Então, isso é muito bom. Olá, então, para você que tem essa síndrome do... né, o brasileiro sempre acha que o gringo, vamos dizer assim, na informalidade é melhor, né? Não. Mas não, Falquim está falando aqui que está todo mundo ali no mesmo patamar. Bom... E eu diria que esse aspecto que o Falcon falou é muito importante, a paixão, né? Então, a indústria da mobilidade, ela é uma indústria que, obviamente, muito focada em produtos. Sim. Né? E produtos que têm um glamour, que têm uma importância, né? Total. Para esse jovem, para esse profissional. Então, aquele apaixonado por carro, aquele apaixonado por componentes, aquele apaixonado, né, por desenvolvimento, né, aquele apaixonado por aviação, ele encontra lugar nessa indústria. Né? A paixão impulsiona, né? Em Exato. qualquer área. Bom, Záquer, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer. Adorei conversar com você. Como que as pessoas te acham? Como que as pessoas encontram os projetos da SAE? Isso. A SAE, ela tem um site, né, onde ali informações completas sobre os eventos, sobre programas estudantis, que é o saebrasil.org.br, e também ficamos de portas abertas nos nossos eventos, né, que acontecem nas 9 sessões regionais,
e também no Congresso da SAE, que é um evento muito tradicional realizado anualmente em São Paulo. Né? Bom, obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui essa nossa conversa. Se você estiver acompanhando no Spotify ou no YouTube da Pirelli, fiquem ligados nos próximos episódios, que vem muita gente legal para esse bate-papo sob pressão. Se você quiser saber mais, siga lá as redes sociais da Pirelli, @Pirelli_BR. E se você tiver alguma pergunta para mim também, você pode me acompanhar em @KS1951. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigado, tchau, até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado.